Vou usar o livro de Jonas hoje, faz tempo que eu não estou assim tanto no Antigo Testamento, mas vou usar o livro de Jonas hoje, porque algum tempo atrás eu estava conversando com meus filhos, eles me trouxeram, e o Senhor falou comigo enquanto eles estavam compartilhando algumas coisas. Eu vou usar o livro inteiro dele, mas vou pegar alguns versículos chaves para explicar. Quem já ouviu essa história? Sim ou não? Sim, Jonas, né? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, Ana? Foi parar na barriga do peixe, exatamente, foi isso que aconteceu com ele. Então, olha para quem está do seu lado e pergunta, você gosta de peixe, irmão? Então, quem gosta de peixe? Levanta a mão. Eu também gosto bastante de peixe. Quem gosta do cheiro do peixe? Quase ninguém, uma pessoa, né, que gosta, né? Mas você já imaginou o cheiro das entranhas do peixe? Olha para quem está do seu lado e fala assim, nessa pregação de hoje, irmão, não queira ir para a barriga do peixe. Posso ouvir um amém, amados? Né? E eu quero falar, nós estamos falando sobre autoridade, e eu quero falar da autoridade que existe do seu chamado sobre a sua vida. Se Deus tem um chamado sobre a sua vida, quer dizer que Deus, que tem toda a autoridade e ainda declara aquilo sobre a sua vida, tem todo o poder para que aquilo se cumpra. Tem todo o poder para que aquilo se cumpra. Agora é mais fácil falar para nós, porque a igreja é grande, a gente sempre vê a igreja com muita gente, muitas coisas acontecendo, mas quando a gente chegou e falava para pouca gente, que a igreja ia crescer, que as coisas iam acontecer, todo mundo ia falar. Não falavam que a gente era louco. Amém, amados? Mas a gente entendia qual era o nosso chamado. Posso ouvir um glória a Deus? Então olha para alguém bem bonito, ou quem estiver do seu lado mesmo, e fala assim, você tem um chamado de Deus. Olha para outra pessoa e fala, não queira acabar na barriga do peixe, irmão. Né? Fala assim, é melhor que o peixe acabe na tua barriga. Quem concorda comigo? Até me deu vontade de jantar agora, né? Esses dias eu comi peixe, matei minha vontade. Então, quero falar sobre a autoridade de chamado. Amém? Para seguir na série autoridade, mas agora a operação do nosso chamado aqui. Provavelmente eu devo pregar determinando o nosso futuro, né? No sábado que vem e depois no outro. Na outra semana eu não vou estar aqui, mas aí na outra eu retomo para a gente falar de Shemitah, fim de ano e as coisas proféticas. Posso ouvir amém? Né? E como nós vamos nos comportar. Vamos lá então? Valendo. Então, todo mundo conhece a história de Jonas, eu vou focar algumas coisas bem importantes que eu gosto, sempre que eu pego de Jonas, eu gosto do set inteiro do livro de Jonas, que é bem curtinho, né? E não estou aqui, Samuca. Estou liberado aí? Foi? Ótimo. Então tá. Vai, lê comigo Jonas 1. Veio a palavra. Filho de Amitai dizendo, dispõe-te. E clama contra ela. Por quê? Algumas coisas são muito legais a gente entender aqui, tá? Deus, de ciclo em ciclo, tem sempre coisa acontecendo ruim na terra. O mundo jaz no maligno, mas de ciclo em ciclo, Deus chega. Amém? A Bíblia diz que ele tem um cálice de ira que vai enchendo assim até que... Amém, amados? Então, de ciclo em ciclo, algumas coisas são revistas na terra. E aí, sempre que Deus quer fazer algo na terra, ele usa alguém. Posso ouvir um amém, amados? E aí a gente viu o que aconteceu. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, que você vai no original, levanta-te, faz algum, né, age. Então chacoalha quem está do seu lado e fala, tem que agir. Não é para ir embora, Jeff, só porque eu falei levantar? Ah, tá, bom. Né? Eu falei, levanta, ele pegou e já estava indo, né? Não se disponha tanto assim, né? Então, olha para quem está do seu lado e fala, esteja disposto, irmão. Aqui a palavra é literalmente se levantar. Há um chamado de Deus para nós. Nós só temos uma vida para viver. Eu posso viver ela dormindo, como diz a palavra, ou entretido com outras coisas, ou distraído, e aqui eu quero focar nisso, porque eu quero falar do seu chamado. Essa palavra tem que ser para você. Posso ouvir um amém? A gente pode pensar coletivamente, mas pense individualmente nisso, para você não ser o Jonas. Tá? Então, há um chamado de Deus sobre as nossas vidas. Ok, Deus falou, tem uma palavra, depois o que ele pede? Você fala, dispõe-te. Depois o que ele pede? Levanta, irmão. Você tem um chamado de Deus para a sua vida, você não pode ficar parado esperando. Deus já falou, você tem que se dispor. Posso ouvir um amém? Se dispor a fazer as coisas. Voltando a algumas mensagens, trabalha na tua mina. Posso ouvir um amém, amados? Ganha outra mina agora. Tem gente, eu tenho a palavra de Deus. Aí, irmão, o cara se encosta assim lá no lugar, né? Se encosta num barranco, esperando o mundo acabar. Né? Não é assim. Dispõe-te, levanta-te. Posso ouvir um amém? Então, a expectativa que o Senhor tem de quando Ele dá uma palavra é que você se disponha a se comportar de acordo com aquela palavra.
Diversas coisas que eu escuto, um monte de gente me fala. Esses tempos aqui, ó, lembro o local, sou bom geograficamente, assim, minha memória. Uma pessoa veio aqui e falou para mim, pastor, tem um chamado pastoral. Falei, é mesmo? Fulano me falou, Beltrano me falou, 3 me deram uma palavra. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Falei, você tem um chamado pastoral? Não se perverta. Não se envolve em relacionamento, fica um menino em santidade, se preserve, faça as coisas corretas. Por quê? Se você quer ser um pastor, o seu nível de pureza vai te ajudar muito no futuro da sua vida. Quanto mais pervertido você vai ser, mais luta você vai ter, mais dificuldade você vai ter, mais vai ser difícil. Amém, amados? Você tem as suas próprias lutas, até você vencê-las, às vezes vai muito tempo da sua vida. Então, como você está purinho ainda, se preserva. Posso ouvir um amém? Ou seja, eu poderia ter falado no linguajar de hoje, dispõe-te. Tem gente que fala, meu Deus, eu tenho um chamado lá para... Já aconteceu aqui na nossa igreja. Posso contar isso? Faz muito tempo mesmo, muito tempo. Mas a pessoa tem um chamado missionário, tem muitas coisas. Aí eu e a pastora falamos assim, beleza, então estuda, faz um visto, faz um passaporte. Anos se passaram, uns 3 anos talvez. Surgiu uma oportunidade, eu e a pastora querendo e a gente foi viajar para o exterior, ia levar a pessoa para ir junto. Aí eu sentei e perguntei, tem passaporte? Não. Tem visto? Não. Então tá bom. Perdeu, não foi. Amém, amados? Vou dar um sorriso para quem está do seu lado e fala, dispõe-te, irmão. Amém? Deus fala uma palavra para vocês, tem que estar pronto para... Posso ouvir um amém? Se a bola pingar na frente do gol, né, Pedro? Alguém tem que chutar. Não dá para perder isso daí. Então, Deus tem algo para a sua vida. Primeira coisa que você tem que fazer ao receber a palavra do Senhor é se se levantar. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não faça igual o irmão que saiu ali. É que eu já conheço há muito tempo. Você voltou, né? Estou olhando. Dispõe-te. Amém, amados? Tem algo que Deus vai fazer? Esteja disponível para aquilo que Ele vai fazer. Aí, vamos ver vamos ver o que o abençoado Jonas fez. Vamos lá, peraí. Vamos ler. Jonas 1:3. Jonas se dispôs, mas para quê? Meu Deus do céu, para quê? Então Deus fala para ele ir para um lado, ele se dispõe, levanta, Deus fala aleluia, ele vai para o outro lado. Em vez de viver, a história que eu falo aqui, eu falo, se preserve, aí a pessoa em vez de se preservar, sai viver a vida doidada. Em vez de estudar e fazer as coisas, vai para o outro lado, larga os estudos. Se Deus der uma palavra ou algo para você, estou conseguindo me fazer entender? Sim? Então vai, vamos ler o texto juntos então, que eu quero frisar aqui. Então vai. Jonas, para quê? Aí, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe. Aqui está um grande problema que a gente tem. A gente tem a palavra de Deus, tem Deus querendo fazer através das nossas vidas, mas nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente se dispõe para fazer a nossa vontade. Essa é a briga sempre. Essa é a briga desde o Éden, amados. Não é nova nem velha. É a briga assim, tá aqui a árvore. O fruto é disponível. Mas Deus falou não. Tem todas as árvores para você comer. Todas do jardim. Mas você quer essa? A nossa carne tem uma natureza e uma predisposição para se levantar para fazer o que é errado. Vocês estão aqui? Você, graças a Deus, tem Espírito Santo aí dentro, em nome de Jesus. Senão você vai ter hoje também, que a gente faz uma oração já resolve isso. Isso não é um problema. Não é mesmo. É declarar com os lábios, crer no seu coração. Vamos fazer isso já? Tem para garantir, daí eu prego para todo mundo igual. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração aí, se você está aí. Vamos fazer isso rapidamente, em nome de Jesus. Estou olhando que já são 19 e 18. Vai, diga assim, Senhor Jesus, eu quero, neste momento, entregar a minha vida a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros, e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?
Glória a Deus. Você fez essa oração, no final a gente quer conhecer você, anotar seu nome, seu telefone, deve ter um suco, uma água, uma bolacha ali, a gente quer estar com você em nome de Jesus. Amém, amados? Para te conhecer melhor. Mas então, ok, Jonas não tinha isso, a gente sabe. E muitas vezes, vocês vão ver a história ali do livro, ele quer fugir do chamado que Deus tem para ele. Por quê, pastor? Aí você vai ver depois a interpretação, eu falo no final. Mas qual que é o problema quando eu começo a fugir do chamado de Jonas? E eu já expliquei isso, preguei uma vez uma palavra similar, né? O começo, muitos anos atrás, lá na Avenida Cedro. E aí a gente vê um padrão aqui. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. E tendo descido a Jope, e depois que ele foi, achou um navio que ia para Tarsis. Amém? E a gente vai vendo a rota, olha aqui, ó. Quando eu me disponho a fazer o contrário do que Deus quer, eu vou descer. Por mais que eu ache que eu estou brilhando e que as coisas estão acontecendo, eu estou, ó. Do lugar que ele estava, ele sai do centro de Israel e vai para uma cidade do litoral. Ou nós vai descer. Né? No nosso linguajar agora, linguagem de hoje. É literalmente isso que ele faz. Ele quer ir para Tarsis, que é bem mais longe. Depois eu vou falar os nomes das coisas, mas ele desce para Jope. E é assim que acontece quando a gente vai fugindo da presença de Deus. A gente vai indo cada vez mais fundo, mais para baixo. Vocês estão comigo, amados? Então vamos avaliar aqui as coisas aqui dentro dessa. Espera aí. Hoje não está meu amigo, será que está certo aí, Samuel? Ótimo. Então vamos lá. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Eu não vou ter tempo de falar muito, porque eu quero deixar isso bem prático, mas Tarsis é muito legal quando você pega, porque na tradução do hebraico é a pedra do berílio, que é da terceira linha da linhagem sacerdotal, das belezas das pedras pelas transparências, mas Tarsis simboliza a criação, a perfeição da criação. O que quer dizer isso, pastor? Quando eu estou fugindo do meu chamado, quando eu estou querendo ir para um lugar longe da presença de Deus, eu vou estar saindo daquilo que eu fui criado. Eu vou estar fugindo do padrão daquilo que Deus queria para a minha criação. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Quando você vai fugindo das coisas que Deus tem para você, querendo suas coisas, você vai fugindo do padrão perfeito. Na verdade, ele estava querendo ir para buscar a perfeição aos olhos dele e não aos olhos de que Deus tinha para ele. Consegui me fazer entender? Qual que é o problema disso, pastor? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. O problema disso é que, e tendo... Lê a descida a Jope ali comigo. E tendo descido a Jope, eu estou olhando ali 7h21, eu quero orar no final desse culto hoje, que esse é mais difícil da gente orar e tem ceia. Tendo descido a Jope, aí o que acontece aqui, pastor? Jope significa formosura. E o que está querendo simbolizar, pastor? Quanto mais eu vou fugindo do meu chamado de Deus, ele queria ir para a perfeição do que ele imaginava. Vocês estão comigo, amados? Mas daí qual que é o primeiro problema da descida para Jope? Jope significa formosura. O que nós vamos usar aqui figurativamente, usando a palavra do original e aí eu começo a perder a minha formosura. Eu começo a me descaracterizar. Você já viu gente quando começa a fugir do chamado de Deus? A pessoa está ali num padrão bonito até fisicamente mesmo, porque a alegria do Senhor formoseia o rosto, não é verdade? No coração. A pessoa querido, quando você acha a pessoa, está desfigurada. Esses dias eu encontrei um aí que era da igreja aqui, estava sem dente aí num sinaleiro, toda hora eu falo para ele, fulano volta, fulano volta, todo dia, meus filhos conhecem, eu falo que um monte eu conheço dessa galera, um monte não, mas alguns desses de rua, né, pedindo ali no sinaleiro ali aqui da Brasil, esse eu chamo pelo nome, daí eu fico, volta amado, Deus tem um plano para sua vida, aí esses dias eu falei, você quer ir para uma casa de recuperação? E todo dia chamando, aí parei um pouquinho, né, só cumprimento, aí esse dia ele chegou e falou, pastor Fabinho... Sem os dentes. Ele tinha dente quando eu conheci ele. Tá? Nem parece que é ele mesmo, só tá o esqueleto. Ele falou assim, estou pensando em ir para casa. Eu, glória a Deus, quando você quiser, você desce a rua aqui na igreja, me avisa, a gente leva para casa de recuperação. Mas quando a gente foge do nosso chamado de Deus, uma das coisas que começa a acontecer é que nós começamos a nos descaracterizar. Aquilo que era a nossa natureza. Deixa eu explicar assim, Era uma menina que tinha pureza, que andava bem, que tinha nas coisas com Deus, mas ela começa a querer fugir do chamado de Deus, ela começa a ficar esquisita, ela deixa de ser doce, ela começa a ser áspera, ela começa a viver irritada e assim por diante. Eu não quero alongar muito, estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? E você mesmo começa a perceber que você não tem mais as características que eram naturais suas de que Deus deu. Olha para outra pessoa e fala assim, não vá para Jope, irmão. Olha para outra pessoa e fala, você sabe onde vai acabar essa história?
Fala, na barriga do peixe. Amém? Mensagem hoje, o alerta é: não saia do seu chamado. Não desperdice aquilo que Deus tem para a tua vida. Você tem uma vida só para cumprir o seu chamado. Não tem 2 ou 3. O que você fizer agora vai determinar a eternidade para você. De quanto você foi obediente ao Senhor, do quanto você andou nos caminhos do Senhor. Posso ouvir um amém, amados? Ou do quanto você quis os teus caminhos. Muitos caminhos parecem para o homem caminhos de bem, mas levam ao caminho de morte. Provérbios falando. Vai, próximo. Ok. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o quê? O navio que ia para Tarsis. A gente sempre acha, amado, quando a gente está descaracterizado, que a gente pode entrar no barco da nossa vida e fazer tudo. Eu estou no controle, eu estou no comando, eu vou para lá, eu vou para o lado oposto que Deus me pediu. Aí olha o que acontece ali na história. Olha lá, ele achou o navio. E o que ele fez? Pagou, pois. E para ir com eles para onde? Deixa eu contar uma coisa aqui do seu chamado, que depois eu elaboro mais no segundo culto, mas aqui deixa eu contar para vocês. Vai te custar sair do plano que Deus tem para a tua vida. Vou falar para esse lado aqui, ó. Vai te custar sair do plano que Deus tem para a sua vida. Vou falar para o povo aqui, ó. Vai te custar. Vai te custar. Vai ser árduo, viagem da vida naquela época não é igual agora que você pensa que ele entrou num cruzeiro e outras coisas, vocês vão ver a turbulência que vai entrar aqui, mas o que eu quero deixar bem claro, ó, tem um preço você se desviar daquilo que Deus tem para a sua vida. E olha para alguém bem bonito e fala assim, vai pegar onde mais dói. Fala no teu bolso. Quer ver pessoa tendo dificuldade de provisão das coisas que Deus tem? Provavelmente não está no centro da vontade de Deus, ou não está andando com seus... de acordo com o seu chamado, ou então está andando, como diz a palavra, com mão remissa, né? Que não cuida das coisas que tem, vai custar. Conseguiu me fazer entender? Olha para quem está do seu lado e fala assim, Jonas está indo para a barriga do peixe. Então ele vai se descaracterizando, ele vai quebrando, ou vai tendo um custo as coisas que ele vai fazendo, o custo da sua pureza, o custo da sua liberdade, o custo de você não ficar dependente nunca mais, porque uma vez que entrou em algumas coisas de dependência fisiológica, drogas e outras coisas, para sair é um desafio. Conheço gente que é limpa há muitos anos, mas fala, não posso nem assistir um filme de cigarro que o demoniado do cheiro entra no meu nariz. Tem preço você sair do propósito que Deus tem na sua vida. Olha para alguém bem bonito e fala, não saia. Posso ouvir um amém, amados? Não saia. Pastor, já saí, já vamos orar no final, vamos arrumar tudo. No final tem remissão das coisas. Sempre tem. A mensagem de Jesus é essa. Essas são as boas novas. A gente pode fazer o que quiser, Deus pode arrumar tudo. Mas a melhor coisa é não ver e crer. Amém? É não entrar. Mais feliz é aquele que só crê, sem ter que passar essas coisas, sem ter que perder. Vamos lá, próximo, né? Mas aí o que acontece? Ele entra no navio, começa uma confusão, olha lá, mas o Senhor lançou sobre o mar, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. O que é o problema? Deixa eu agregar aqui na história, aqui, ó. O que é o problema? Você quer assumir o controle da sua vida, você quer assumir o controle do seu chamado, você quer ir para o lugar que você acha que é o que você foi criado, contrário, longe da presença de Deus, e o que é o problema? Você paga um preço, entra num barco e vai afundar todo mundo com você. Afunda teu pai, afunda tua mãe, afunda teu marido, afunda sua esposa, afunda seus filhos, afunda seus amigos, fica devendo para todo mundo, faz a maior confusão. Vocês estão aqui? Amém, amados? E ó, aquilo onde você investiu para te levar em algum lugar, tá para não te levar a lugar? Tá para te levar a lugar? Tá a ponto de ser o quê? Olha lá, lê lá o final. Tá a ponto de ser o quê? Despedaçado. Meus 14 anos de vida pastoral, meus 30 e pouco de crente, já vi isso acontecer comigo mesmo. Sempre falo para os outros, não se desvia, eu me desviei 7 anos. O que te custou, pastor? Sabe o que me custou? Tudo. Não posso nem falar diferente para vocês. O que te custou? Tudo. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria. Não dá para voltar atrás. Quem dera. Meus filhos estavam assistindo essas semanas o De Volta para o Futuro. Aí ficam me perguntando se dá para voltar passado. Né? Quem dera eu entrar no DeLorean, né? E falar lá para o Fábio, chegar para ele e falar, Fábio, eis que te digo. Não ia adiantar nada. Isso é o pior. Porque quando a gente está assim, querendo buscar nossos próprios interesses, a gente vai descendo.
até a ponto do navio se despedaçar. Não chegou a despedaçar, você sabe a história. Posso continuar? E o que o abençoado Jonas, olha para quem está do seu lado e fala assim, está vindo tempestade, irmão. Olha para outra pessoa e fala, não acabe na barriga do peixe. Né? O Jonas, o que ele tinha feito antes? Você fala disponte, o que ele tinha feito? Disponte, ele tinha ficado de pé, levantado. Mas daí ele não foi fazer o que tinha que fazer, ele foi fazer o oposto. Depois que está a tempestade, onde é que está o abençoado? Vou te mostrar onde está o abençoado. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Ó as perdas, ó as perdas. Posso falar isso ou não? Você vai lá, abençoado, fora do seu chamado, fugindo das coisas de Deus, entra num barco, está prestes a afundar o barco dos outros, e os outros têm perda por tua causa. Tá vendo os filmes passar aí na cabeça? Eu estou vendo também. Estou vendo também aqui pelo Espírito. Todo mundo sofre. Vocês estão aqui? Amém, amados? Lançavam as cargas. Não, volta. Não tenha pressa, Samuel. Deixa comigo aqui. Ótimo. Lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia. Opa, então peraí, ele estava lá em Israel, recebe a palavra, ele desce para Jope, depois ele vai para o navio, no balanço do mar, daqui a pouco ele está onde? No porão do navio. Está vendo como fugir do seu chamado vai te levar cada vez mais para baixo? Vocês estão comigo aqui, amados? E o que é o pior? Está uma tempestade lá fora. Está todo mundo aflito. Estão as pessoas tendo perda das cargas do que os mantiria, o mantimento, as cargas que estavam levando. A Bíblia não fala exatamente, mas estavam aliviando o navio, o tamanho, o medo das coisas que estavam acontecendo. E o que o abençoado estava fazendo? Dormia profundamente. O que te desperta, que é o chamado de Deus, quando você vai para o lado oposto, vai te deixar dormindo. É assim que acontece, sabia, amados? Eu já vi, amados. Aí a pessoa está num buraco, está na pior situação, o vento está batendo lá fora, está todo mundo desesperado, está tudo acontecendo, e o abençoado, você fala com a pessoa, não quero saber de nada de Deus, não quero saber de nada dessas coisas, não quero saber de nada. Eu sei da minha vida. Cuidado. Fala para quem está do seu lado, bem baixinho assim, ó, vai acabar na barriga do peixe. Já vou contar para vocês o que acontece. Ótimo, Samuel, nós vamos ensaiando, fingindo, né, que está aqui, porque não estou vendo que não está indo, mas tudo bem, vai. Jonas 1,17. Eu vou contar a história. Eles chegam e falam assim, ó, Jonas, vem para cá. Ele fala, é por minha causa que isso está acontecendo, o que nós vamos fazer? Vamos te jogar na água. Os caras se convertem no barco, graças a Deus, quando jogam o Jonas do barco. Cuidado com quem você traz para o teu barco, hein? Cuidado com quem você traz para o teu barco. Mesmo que ele pague a passagem. Já quero falar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se tiver uma pessoa falando, é verdade. Você ensina seu filho 20, 30, 40 horas uma coisa. Basta ficar uma hora com uma má influência numa amizade, perde tudo aquilo lá. Então, cuidado com as más companhias, corrompe os bons costumes. Chacoalha quem está do seu lado aí. Hoje o culto está mais dinâmico, fala assim, ó, cuidado com quem está no teu barco, hein? Quando eles jogam, você vai ver lá que aquele povo até se converte. Eles jogam o Jonas vai. E o que Deus fez? E vai. Deparou um grande peixe para aqui. E este. Aí é o ponto quando eu me afastei de Deus e do meu chamado, em que eu perco tudo. Amém? Em que eu perco tudo. Não vou entrar assim para não ficar em briga teológica. Eu particularmente creio que Jonas morreu. Eu particularmente, Fábio. Não vou falar disso, mas tem todo o amparo bíblico que eu poderia falar. Não quero causar um tema polêmico aqui bíblico. Amém, amados? Eu tenho minhas razões bíblicas para crer que ele morreu. Pela fala dele no hebraico, como é que é original. Pela fala de Jesus, que Jesus fala, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. E o que aconteceu com Jesus? Ficou 3 dias morto. Então, eu sei que a gente conta as historinhas, não tem problema. Pode ser que ele tenha ficado vivo na barriga do peixe. Não tem problema para mim. Não tem problema com Deus ressuscitar ninguém. Amém, amados? Cair na boca de um peixe e ressuscitar não é problema nenhum para mim. Deus pode? Tudo. Não é verdade? Mas aqui está o ponto
onde a minha fuga de Deus é a minha disposição para fazer o que é errado ou o contrário daquilo que Deus quer, não vai me ajudar. Vocês estão conseguindo fazer? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? A Bíblia diz que Deus preparou um peixe, talvez para preservar o corpo de Jonas. Eu não sei dizer, só sei que um peixe comeu ele. Amém? E aí chega a última parte. Vai, Samuel, vamos ensaiando, já que nós estamos do teatro, né? E por fim, o arrependimento. Então Jonas orou ao Senhor Deus. Aí você vai ver, toda oração estava no céu. Ele fala, eu estava na sepultura. Ele fala diversas coisas que são ok, não precisamos preocupar com isso. Não influencia na mensagem. Em que sentido, pastor? Mas influencia nas nossas vidas o entendimento de que se afastar de Deus leva à morte. Mas a gente pode se arrepender. Amém, amados? Como eu me arrependo, orando ao Senhor, falando, Deus, o que eu posso fazer para que as coisas aconteçam? O que eu posso fazer para voltar para as coisas do Senhor? Eu falo de quando eu me desviei, eu me lembro que eu voltei para a igreja, eu não conseguia mais adorar, eu não conseguia mais fazer as coisas, eu só falava, Deus, me perdoa. Me deixa viver. Tipo filho pródigo, assim, né? Só quero ser servo aqui na casa. Sei que acabou meu chamado, acabou minha vida. Eu nem tinha noção muito de chamado. Meu chamado eu achava que ia tocar na igreja, era o máximo que eu achava que eu ia fazer. Não imaginava, né? E não estou desmerecendo, né? Para outros é o chamado de cada um. O meu nem era só uma passagem para algo que Deus ia fazer, mas estou conseguindo fazer, entender? Olha para quem está do seu lado e fala, não fica na boca do peixe, irmão. Né? Ele cai para a barriga do peixe, ele ora, ele se arrepende. Jonas aí é o melhor. Se você já acha cheiro de peixe nojento, tripa de peixe nojento, você imagina vômito de peixe. Né? A Bíblia diz que o peixe vomitou o Jonas. Saiu, foi lá pregando. Vai, Samuel. E qual foi a mensagem que Jonas começou a pregar? Jonas 3:4. E começou Jonas. E posso falar algo importante aqui? Ele ficou 3 dias na barriga do peixe, a missão dele demorou 1 dia só. Olha o tempo que você desperdiça parado, se você tivesse feito aquilo que deveria ser feito. Se só tivesse ido para Nínive, não tinha causado dano no barco, não tinha causado desespero, Deus usou tudo para bem. Posso ouvir um amém? Se Maria se converter, eles falaram, começaram a sacrificar ao Deus Altíssimo que parou o mar e as outras coisas que Deus usa, até os nossos erros, Deus usa. Mas olha o desgaste e a perda que a gente gera quando a gente não anda no nosso chamado. Conseguiu me fazer entender? E a mensagem de Jonas foi simples para aquele povo. Arrependam-se. Em 40 dias Deus vai vir com juízo e vai acabar com Nínive, vai acabar com tudo, ó. E Nínive será subvertida. Você vai ver a história, é interessante, todo mundo olha aquela mensagem do Jonas, não sei se ele estava diferentão, se ele estava com a cara de peixe vomitado, né? Ou se alguém viu um peixe cuspir ele lá na água, já fala, meu Deus, chegou o Aquaman, né? Ele vai pregando, arrepende, você já acredita em qualquer coisa de um cara que veio assim de outro lugar, falando em hebraico ainda, né? Sim ou não? Não passou em um lugar e passou um anticheiro na roupa ou nada, né? A Bíblia não fala. Pregou em 1 dia, a cidade em 1 dia atravessou pregando, tudo se resolveu. O que aconteceu, pastor? Os abençoados foram salvos, se arrependeram, falaram, ó, vamos largar todas as coisas, pano de saco, perdão, se arrependeram. Aí o abençoado do Jonas, sabe o que ele faz? O Jonas chega e fala assim, ó, não gostei. Aí começa a reclamar com Deus. Só passando, só para ver se eu coloquei esse versículo ou não, Samuel. Ótimo, pode voltar, não coloquei. Pode voltar lá. Então, Jonas começa a falar assim para Deus, ó, não gostei. Sabe por que eu não vim no princípio? Porque eu sabia que você ia salvar esse povo. Sabia que você ia salvar a cidade. Eu te conheço. Ficou brabo. Dei um chiliquezinho. Depois do chilique, foi dormir. Chilique dá em todo mundo. É ou não é verdade? Você já viu a pessoa dar um chilique, faz um negócio, entra no quarto, daqui a pouco dorme. Você está lá com os problemas e ela está lá dormindo. Falou, abençoado. Vocês estão rindo porque vocês sabem que é assim. Né? Dá o piti, vai lá dormir e deixa todo mundo com problema. Mas, ó Deus, ele está tomando um sol na cara, o negócio, Deus faz crescer uma planta. Para cobrir a carinha do... O abençoado está lá no quarto reclamando, dormindo, você vai lá pegar uma mantinha para cobrir ele. Né? Para não passar frio, mesmo tendo causado maior estrago. Ele acorda reclamando de novo.
Ah, que coisa! Ah! Beleza. Ele volta a dormir. Reclamando ainda, não fala exatamente. Um verme vem e come a planta. Do mesmo jeito que ela nasceu, em um dia, ela morre no outro. Aí ele acorda e fica brabo. Fala, mas que cara... Tá tudo bem com o Jonas. Esse é o problema, irmãos. Ele fez um voto que ele cumpriria com o Senhor, numa negociação pela vida dele. A Bíblia fala que ele faz isso. Só que ele não serviu o Senhor com alegria. Ele não serviu o Senhor por amor. Ele serviu numa negociação das coisas que aconteceram com ele. Estou conseguindo fazer entender? Me livra disso, Senhor, e eu vou fazer. E é assim que muita gente faz com o seu chamado. Começa a colocar numa proporção de colocar o seu chamado. Não, Senhor, se não eu morro, então é melhor não morrer. Mas nunca faz as coisas como deveria fazer. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Aí eu acho lindo, porque a mensagem de Jonas é para o povo, se arrependam, eles se arrependem. Deus cumpre todas as coisas. E qual que era a mensagem do Senhor para Jonas? Por favor, Samuel, olha lá, ó. Tornou o Senhor. Aí, depois que acontece tudo isso, olha o que o Senhor fala para ele. Tornou o Senhor. Jonas, você está triste por quê, Jonas? Porque a plantinha morreu. O verme comeu a plantinha. Ele fala assim, Jonas, você tem compaixão da planta que não te custou? Não te custou? Trabalho nenhum. Você dormiu aí, eu fiz ela nascer, ela te cobriu o teu rosto do sol, tampou o vento. Ok. O qual não fizeste crescer, a qual não fizeste crescer, que numa noite, e na outra noite, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade, em que há mais de, não, lê comigo, em que há mais de quê? Não entendi, que há mais de o quê? Não entendi, que há mais que o quê? Que o quê? Mensagem de hoje para você. O que você está procurando? O que te compadece? As coisas das quais você tem e não teve trabalho nenhum? Ó, por que você está falando isso, pastor? O fim do livro de Jonas, a gente conta sempre a história da baleinha e que comeu e vomitou e ele pregou e a cidade se converteu, mas o fim do livro de Jonas é assim, ó. Eu te dei uma palavra. Quem pode dizer amém? Eu te dei uma palavra. Dispõe-te. Ele não se dispôs, depois ele negociou e foi fazer o que tinha que ser feito. Mas olha aqui que coisa. Mesmo depois de ter cumprido aquilo que Deus usou ele poderosamente. Amados, pensa um profeta que teve pregação efetiva. Ele converteu quantas mil pessoas? Eu não sei se tem na Bíblia, eu não sei, tem que olhar depois. Se tem alguma pregação mais efetiva que a de Jonas em dado numérico. Quantas pessoas se converteram? Você sabe, não sei se você sabe, mas eles decretam jejum até para os animais, por isso que Deus fala. Porque Deus se importa com todo tipo de vida, até os pets. A quem gosta de pet, né? Aproveita que eu não sou muito assim, tá? Então, falei hoje assim, tem um provérbio que respalda, né? Cuide bem dos seus animais para mostrar que você não é perverso, só isso. Amém, amados? Amém? Mas por que você está falando isso, pastor? Ó. Quantas pessoas foram salvas? Não, fala alto para mim. Quantas pessoas foram salvas? Não entendi. Quantas pessoas foram salvas? Com o trabalho de quanto tempo? Não entendi. Com o trabalho de quanto tempo? Com o trabalho de quanto tempo? Um dia. Eu amo o modo como Deus faz isso. Por que você está falando isso, pastor? Minha mensagem para você essa noite é: quando você vai se dispor a cumprir o seu chamado? Quantas pessoas estão esperando para serem salvas por meio de um dia do seu trabalho?
Você vai viajar para Jope, ou você vai pagar um navio, ou você vai navegar não sei quanto tempo, enfrentar uma tempestade, ou você vai ficar dormindo dentro do navio, ou você vai para a boca do peixe, ou mesmo depois que Deus já tiver salvado a tua vida, você já tiver feito seus acordos com Deus, a Bíblia diz que ele fez voto com Deus, você ainda vai ficar olhando para a plantinha, ao invés de olhar tudo que Deus tem para fazer através da sua vida. Você vai ficar olhando para as coisas do que te faz bem, da sua sombrinha que você tem na tua cabeça das coisas, ou você vai olhar para o resultado de tudo que Deus tem. Acaba assim o livro. Acaba assim o livro. Para a gente se dar conta de que cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida pode fazer a diferença na terra. Uma pessoa, um dia. Quem pode dizer amém? Fecha lá, Samuel, por favor. Mais um, vai. Último. A mensagem de Deus qual é? Essas coisas eu tenho dito, para que tenhais. Posso ouvir um amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Como já fizemos um período de perdão, vamos ceiar? Pastor, quem pode ceiar? Se você não precisa pedir perdão para ninguém, vamos voltar com louvor? A gente adora 2 minutos, eu vou orar aqui. Mas eu quero orar pelos chamados também. Vamos orar pelos chamados antes de ceiar, pode ser? Amados, um homem com um dia de trabalho, 120 mil. Eu fiquei conversando com o Senhor, que eu conversei com o meu pastor hoje à tarde, que eu ia pregar isso, ele, né, hoje eu vou pregar isso, vou falar disso. E fiquei pensando no número assim. Falei, meu Deus, a fazenda veio aqui, quando eu vim para a fazenda tinha 90 mil habitantes. Por que o Senhor não me usou igual o Jonas, para eu em um dia ganhar a cidade inteira, hein? Né, talvez que eu preguei errado. Teria sido mais rápido, né? 14 já. Foi setembro que eu cheguei, acho que 7, 8, 15 ou 16 de setembro, ou 19 de setembro, foi a primeira vez que eu preguei nessa cidade aqui. Está pertinho do aniversário já de pregação desse daí. Mas por que eu estou falando isso? Deus tem um chamado na sua vida. Talvez eu e a pastora esteja chegando, eu quero estar, em nome de Jesus, né, dentro da minha esfera, não quero sair do número que Deus tinha para mim. Mas minha pergunta é, você está no número que Deus tinha para você? Quantos precisam ser salvos? Ou a gente vai ficar preocupando com a plantinha? Que eu não fiz nada que me fez sombra, é isso que eu quero. Sombra e água fresca. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Posso ouvir um amém, amados? Às vezes a gente está se distraindo, se preocupando com tanta coisa, que eu vou contar para vocês que não tem nenhum valor. E tem uma geração aí fora que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Na linguagem de hoje ainda falaram que não sabe nem olhar o encanamento, né? Para saber o gênero que é. Tá assim, tá pior do que aquela época lá. A direita e a esquerda ainda é parecido. Vamos orar? Vamos orar? Que Deus traga os chamados em nome de Jesus. Posso orar daqui? Vamos baixar a nossa cabeça. Eu não vou chamar para frente só por causa do horário, para a gente ceiar. Mas eu quero conversar com você. Não acabe na barriga do peixe. De verdade. Não desgaste, amado. Não desgaste o navio dos outros, a sua própria vida, as coisas que você tem. Não perca esse tempo. É mais fácil dizer sim e se alegrar para viver as coisas que Deus tem. É mais fácil estar no centro da vontade de Deus. É a melhor coisa que a gente tem para nós. Meu chamado nessa noite é disponte, em nome de Jesus. Se essa mensagem se aplica em algo na sua vida, ou uma área da sua vida, no seu chamado, e você quer falar diante do Senhor, eu quero me dispor, Senhor. Levanta sua mão que eu quero orar com você em nome de Jesus, por favor. Pai, no nome de Jesus, estou vendo diversas pessoas, Pai, aqui, jovens, pessoas mais velhas, todos dizendo, eu preciso viver o meu chamado. Então, nós estamos todos, ó Pai, levantando nossas mãos, dizendo, e eu também, Pai, me disponho para aquilo que o Senhor tem para fazer, me disponho. Eu sei que o Senhor pode fazer em um dia. Aquela erva, ela morre de noite, nem tem trabalho nas coisas, e às vezes eu estou olhando para aquela planta, para aquela erva, querendo só minha sombra, enquanto tem 120 mil pessoas esperando para ser tocadas. No nosso caso, Pai, 169 mil pessoas estão esperando para ser tocadas. Então eu te peço, usa cada um dos teus filhos que está aqui, cada mão levantada de forma poderosa, para que os teus planos, propósitos e desígnios se cumpram na vida deles, que nós venhamos a nos alegrar, que a nossa mensagem, a nossa declaração possa impactar vidas e trazer as pessoas a Ti de forma poderosa. Se o Senhor nos designou, nós sabemos que o Senhor vai dar a provisão,
o Senhor vai dar os meios, a capacitação, nós só precisamos nos dispor, como o Senhor fala para o outro profeta: a quem enviarei, envia-me a mim. É o que nós pedimos, ó Pai, nos envia. Nós sabemos que o Senhor já pagou o preço e já fomos enviados, estamos aqui, nascemos aqui, vivemos aqui, entendemos a Tua palavra aqui. O Senhor nos use de forma poderosa, em nome de Jesus.